Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo aula de matemática e o nosso tema de hoje é cálculo do termo desconhecido. Primeiro nós temos que entender o que é a igualdade equivalente. O que vem a ser a igualdade equivalente? É quando você torna o primeiro membro, que é o que fica antes da igualdade, você torna igual ao que fica no segundo membro, ou seja, o que está depois da igualdade. Para vocês entenderem melhor, vamos passar alguns exemplos. Nós temos aqui, ó, 4 mais 12 é igual a 12 mais 4. Aqui nós temos a igualdade equivalente, porque ó, o 4 do primeiro membro está no segundo membro e o 12 do primeiro membro também está no segundo membro. Ou seja, a primeira igualdade vai dar 16, que 4 mais 12 dá 16, e o segundo membro, 12 mais 4, também dá 16. O segundo exemplo, nós pegamos um termo desconhecido, que é um quadradinho, subtraímos com 6 para dar igual a 16. Ou seja, o resultado do quadradinho, subtraindo com 8, tem que dar 16. Aí, né? Então, esse termo aí, quadradinho menos 8, tem que ser igual a 16. Mais na frente ele vai explicar isso aí. O outro exemplo, nós colocamos quadradinho mais 7 é igual a 28. Ou seja, quando você soma o quadradinho com o 7, tem que dar 28. Aí sim, vai ficar uma igualdade equivalente, porque o primeiro termo vai ser igual ao segundo. O próximo exemplo, nós pegamos quadradinho vezes 2 é igual a 50. Então, quando você multiplica o quadradinho vezes 2, ou 2 vezes o quadradinho, o resultado tem que dar 50. Aí se tornará uma igualdade equivalente. E para terminar, nós pegamos o quadradinho, dividimos por 2 para dar igual a 41. Então, quando você você encontra o resultado do quadradinho, que divide por 2, que dá 41, vocês terão uma igualdade equivalente. Para calcularmos o termo desconhecido, nós temos que, quando estivermos resolvendo, nós temos que deixar no primeiro membro, que é antes da igualdade, apenas a variável. O que é a variável? É o termo desconhecido que você vai descobrir. E no segundo membro vai ficar apenas os números, o que é o segundo membro, o que fica depois da igualdade. Mas para a gente conseguir resolver de forma correta, nós precisamos entender as operações inversas, que é o que nós vamos ver agora. Primeiro, o inverso da adição é a subtração e vice-versa. O que quer dizer isso? Que o inverso da adição é a subtração e o inverso da subtração é a adição. Ou seja, quando o número estiver no primeiro membro com adição, com mais, ele passa a ser menos. Se tiver menos, ele passa a ser mais. Vamos ao exemplo para você entender melhor. Nós pegamos aqui um cálculo de termo desconhecido, uma sentença matemática, que é quadradinho mais 7 é igual a 28. Lembre-se que nós falamos, antes da igualdade fica apenas a variável, que é o termo desconhecido, no caso aqui, o quadradinho. E esse mais 7, que é um número, você pode observar, ele não vai ficar aí quando você começar a resolver. Ele vai sair do primeiro membro e vai passar para o segundo membro, ou seja, vai passar para o final do segundo termo, certo? Resolvendo para você entender melhor. Eu peguei o quadradinho, olha só, tirei o mais 7, coloquei quadradinho é igual a 28, e vou pegar o mais 7 e vou colocar lá no segundo membro, só que com menos 7. Então, ficou agora, quadradinho é igual a 28 menos 7. Resolvendo, quadradinho é igual a 28 menos 7, está justamente 21. Então, nós encontramos o resultado daquele quadradinho. O resultado dele é 21. Mas, para nós sabermos se essa sentença matemática está correta, é só você somar. 21 mais 7 é igual a 28. Então, o resultado, o termo desconhecido, ele vale 21. Vamos para um segundo exemplo com o inverso. Vai estar subtração e vai passar a ser adição. Vamos lá. Quadradinho menos 8 é igual a 16. Lembre-se que eu falei. No primeiro membro fica apenas as variáveis. No caso aqui, o quadradinho. E esse menos 8, que é número, ele vai passar para o segundo membro. Só que ele vai deixar de ser menos 8 e vai passar a ser mais 8. Resolvendo, quadradinho é igual a 16. Aí, se está menos 8 lá, passa a ser o quê? Mais 8.
Então, o quadradinho é igual a 16 mais 8. Então, 16 mais 8 vai dar quanto? 24. É o resultado, tá? O valor do cálculo desconhecido. Para nós sabermos se está certo ou não, é só você substituir o 24 lá no quadradinho. Entendeu? 24 menos 8 dá justamente 16. Lembre-se, só repetindo, o inverso da adição é a subtração e o inverso da subtração é a adição. Vamos para o segundo. O inverso da multiplicação é a divisão e vice-versa. Aí, ó. Exemplo, vamos lá. O inverso da multiplicação é a divisão, o inverso da divisão é a multiplicação. Ou seja, quando o número estiver multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo. Se ele estiver dividindo, ele passa para o segundo membro multiplicando. Vamos aos exemplos. Aí, quadradinho vezes ou multiplicado por 2 é igual a 50. Lembre-se que nós falamos, no primeiro membro fica apenas a variável. E o número, que é o caso aí, vezes 2, vai passar para o segundo membro. Não esqueça, se ele está multiplicando, agora ele vai passar o quê? Dividindo. Vamos à resolução. Quadradinho é igual a 50, e esse vezes 2, ele vai passar para o segundo membro, dividindo por 2. Aí agora é só se dividir o quadradinho. Para encontrar o valor do quadradinho é só se dividir o 50 por 2. Então, 50 dividido por 2 dá justamente 25. Então, para você ter certeza que está certo, é só você colocar lá no quadradinho o valor dele, dá 25. E só olhar, 2 vezes 25, 25 vezes 2 dá justamente 50. Então, o cálculo desconhecido desse exemplo, o valor é justamente 25. E para terminarmos, vamos fazer o inverso. Vamos fazer uma sentença matemática com divisão. Nós temos aí, quadradinho dividido por 2 é igual a 41. Repetindo, no primeiro membro fica apenas a variável e os números vão passar para o segundo membro. Ou seja, dividido por 2 vai passar para depois do 41, só que ao invés de ser dividido, vai ser multiplicando. Então, vai ser vezes 2. Resolvendo, quadradinho é igual ao 41, lá está dividido por 2, passa a ser vezes 2, ou multiplicado por 2. Então, é só você multiplicar 2 vezes o 41. Aí você vai fazer de cálculo mental. 2 vezes 40 dá 80, e 2 vezes 1 dá 2, então dá 82. Então, é o resultado dessa sentença matemática. Nós encontramos o cálculo desconhecido. Para nós sabermos se está certo, é só colocar 82 lá. 82 você vai dividir para duas pessoas, vai dar cada um 41. Então, a sentença matemática também está correta, ok? Então, vamos agora à explicação do nosso exercício. Não esqueça de fazer o cabeçalho, como sempre, e nome da escola, nome de vocês, a disciplina, professor, ano, turma e a data. A primeira questão, vocês vão colocar F, V para verdadeiro e F para as afirmativas falsas. A letra A, o inverso da subtração é a divisão. Se for verdadeiro, você coloca V, se for falso, coloca falso. Letra B, o inverso da multiplicação é a divisão. Letra C, o inverso da adição é a subtração. E letra D, o inverso da divisão é a adição. Então, colocar verdadeiro e falso, V e F. Na segunda questão, vocês vão calcular o termo desconhecido das sentenças matemáticas abaixo. Nós temos aí, letra A, quadradinho mais 12 é igual a 35, letra B, quadradinho mais 75 é igual a 100, letra C, quadradinho menos 24 é igual a 51, letra D, quadradinho menos 120 é igual a 81, aí nós temos A, B, C, D, E, F, a G e a H. Essas são essas sentenças para você calcular o termo desconhecido, são na questão 2. E na questão 3, nós fizemos 3 problemas. Vocês vão resolver os problemas da forma que nós explicamos com cálculo desconhecido, certo? Eu não vou fazer a leitura dos problemas, vocês vão fazer a leitura e vão resolver. Tá aí a letra A, nós temos a letra B e a letra C. Quando forem fazer, deixe mais ou menos umas 4 ou 5 linhas de um para o outro. Não faça muito próximo não, da letra A para B e da B para C, ok? Então, está aí a nossa explicação do nosso conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, não esqueça, é só entrar em contato conosco, que nós tentaremos amenizar da melhor forma possível, ok? Então, uma boa aula, um bom exercício e até a próxima.